Eu tive um dos meses mais tranquilos dos últimos 2, 3 anos. Conseguindo agora manejar com muito mais sabedoria, menos remédios. Sim, está sendo bem libertador. Eu já estou conseguindo conduzir para outro caminho. Então, uma coisa assim que quando eu tinha crises, eu não conseguia fazer nada, eu ficava realmente muito bombardeada. Estou conseguindo muito ficar sem medicamentos, porque eu tomava remédio analgésico todos os dias. Olá! Seja muito bem-vinda, bem-vindo a esse evento exclusivo chamado Desafio Enxaqueca Zero. Eu sou Ilana, sou médica neurologista, especialista em enxaqueca e criadora do método Raízes da Enxaqueca. Durante essa série de 3 aulas gratuitas, eu vou te mostrar como é possível controlar a enxaqueca sem usar remédios. Isso significa adotar estratégias que funcionam tanto quando a dor está leve, quando ela estiver forte também. Um conjunto de ações que reduzem a frequência e a intensidade das crises, comprovadas cientificamente e que não são agressivas ao seu organismo. Com isso, você vai poder melhorar a sua qualidade de vida e voltar a se sentir bem com o seu corpo novamente. Aqui não é uma simples aula. Durante essa semana, você vai aprender informações preciosas que podem mudar o jeito como você encara a sua enxaqueca. Realmente um conteúdo disruptivo, o tesouro escondido que poucas pessoas sabem e que você agora vai ter acesso. Já imaginou controlar a enxaqueca sem ficar dependente dos remédios, acordar sem dor de cabeça, parar de sentir os efeitos colaterais das medicações, poder planejar o seu dia sem a preocupação, será que a enxaqueca vai acontecer? Melhorar os relacionamentos, tanto em casa como no trabalho e principalmente deixar para trás o sentimento de frustração, de que nada que você tenta dá certo, deixar para trás o sentimento de impotência, desespero, solidão e raiva que vem junto com a crise de enxaqueca. Quem nunca que teve uma crise, teve que cancelar os compromissos, ficar deitada num quarto escuro, sem barulho, para ver se a crise passava, enquanto a vida acontecia lá fora. E eu sei que você pode estar pensando que isso é um sonho inatingível, controlar a enxaqueca de verdade, deixar a doença em remissão, silenciosa. E ainda por cima sem remédios. Isso parece bom demais para ser verdade. Afinal, se você está aqui, é porque já tentou de alguma forma controlar a enxaqueca e provavelmente não alcançou o resultado que você esperava. E ainda por cima eu falo controlar a enxaqueca sem remédios, que vai totalmente contra o senso comum de que se eu tenho uma dor, eu tenho que usar um remédio para controlar essa dor. E eu percebo que quando eu falo isso, tem pessoas que ficam com aquela pulguinha atrás da orelha. Será que isso é verdade? Controlar a enxaqueca sem remédios? Ou é mais uma modinha da internet? Deixa eu te falar um negócio. Se eu estivesse no seu lugar, escutando o que eu estou falando, eu também estaria com dúvidas. E eu também teria receios. Olha, de verdade, porque eu tive esse questionamento também. Sabe por quê? Porque a formação do médico é muito voltada para o diagnóstico e prescrição de remédios, de medicamentos. E tudo bem com isso. Os remédios, quando bem indicados, eles são uma ferramenta no controle da enxaqueca. Mas definitivamente não é a única ferramenta. E apostar todas as suas fichas na medicação, esperando passivamente que as crises de enxaqueca diminuam, esperando um remédio mágico que você ainda não encontrou, pode ser justamente a pedrinha no sapato que te impede de controlar as crises, que te impede de zerar as crises, que te impede de ter um controle eficaz e permanente da enxaqueca, um controle real. Então, eu vou te mostrar como é possível sim controlar a enxaqueca sem remédios. Às vezes a gente precisa ver para crer. Eu acho que eu não lembro um mês na minha vida de sem enxaqueca. Acho que o mês que eu fiquei foi junho, que eu acho que eu fiquei só 3, 4 dias sem enxaqueca. E aí, quando eu comecei a colocar em prática, eu tive um dos meses mais tranquilos dos últimos 2, 3 anos. E foi agora em julho que eu tive só umas
4 ou 5 episódios de enxaqueca. Estou conseguindo agora manejar com muito mais sabedoria, menos remédio. Sim, está sendo bem libertador. Em apenas um mês aplicando o método, ela teve o melhor mês dos últimos 3 anos. Ela saiu de um mês onde ela tinha dor de cabeça quase todos os dias. Ela falou apenas 4 dias sem dor de cabeça, para exatamente o oposto no mês seguinte. Só 4 dias com dor, uma redução de 84,6% em apenas um mês. Então, ampliar essa visão e entender que existem outras formas de controlar a dor permitiu ter histórias como essa. Pela primeira vez em muitos e muitos anos, minha menstruação chegou há 3 dias e eu ainda não tomei nenhum remédio para enxaqueca, nenhum único analgésico. Nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Contra fatos, não há argumentos. Você viu que é possível. Mas você pode estar pensando aí, será que funciona para mim? Será que eu sou capaz de fazer isso? Eu já tenho uma longa história de enxaqueca, já fiz muitos tratamentos, eu já entrei nesse ciclo de esperança e desapontamento. E é compreensível você ter essa dúvida, afinal são anos tentando acabar com a enxaqueca e você não vê um resultado efetivo. Você termina entrando no que eu chamo de efeito paredão. Você sabe o que é o efeito paredão? Paredão é um muro bem alto que quando você olha a primeira vez você fica pensando assim, nossa, como é que eu vou conseguir ultrapassar isso? Você se sente bem pequenininha. É o que acontece com uma pessoa com enxaqueca crônica, aquela que tem mais de 15 dias por mês com dor de cabeça. Ela meio que já tentou tudo que ela conhece. Ela já foi para médico, ela já trocou remédio, ela já fez o chá da avó. E chegou num patamar que melhorou, mas pouco. Né? Paralisou ali no meio do caminho. Encontrou o paredão. Será que você encontrou o efeito paredão? Escreve aqui nos comentários que eu quero saber. Então, para a gente sair do efeito paredão, a gente tem que abrir a mente para novas oportunidades. E logo mais nessa aula você vai descobrir o que eu estou falando. Outra coisa que eu falo assim, sem remédios, surgem 2 dúvidas de cara. Uma é, eu uso remédio para dor quase todos os dias e não resolve. Imagina sem. E você vai entender mais sobre isso aqui mesmo nessa aula. Entender as consequências de usar muitos analgésicos. E o segundo pensamento é, eu me apoio tanto na medicação que mesmo com pouco efeito eu tenho medo de retirar o remédio. Eu tenho medo de começar um processo de recuperação do meu corpo e do meu cérebro. E quem tem medo, paralisa. Quem tem medo, fica estancada no mesmo lugar, com os mesmos resultados. Então, esse método, ele foi desenvolvido principalmente para aquele perfil de pessoas com enxaqueca crônica, que tem crises quase que diárias. Veja esse depoimento aqui da Ana Paula, que é depiladora. Sofri de enxaqueca por mais de 5 anos. Tinha crises de atrapalhar minha rotina. Segui por esse tempo com tonturas, enjoo, irritabilidade, dores horríveis. Costumava dizer que até as folhas das árvores balançando me irritava. Eram 2 dias de dores de cabeça intensa e 5 dias de ressaca da enxaqueca. Cabeça pesada, totalmente lesada, sem rendimento nenhum, em nenhum aspecto. E olha o que ela disse depois do método. Eu comprovei que não preciso de analgésico todos os dias. Acredite, eu fazia uso todos os dias e mais de um. Hoje tenho qualidade de vida e busco cada dia mais. Então, me responde aqui. Como seria o seu mundo sem enxaqueca? Você seria mais feliz? Você teria mais liberdade? Seria mais produtiva? Poderia fazer o básico, que é ir no supermercado, pegar a criança na escola. Seria um mundo mais colorido e de pensamento centrado? Seria uma vida mais leve e com paz? Bem-humorada, com menos medo, sem precisar levar a bolsinha de remédio para todos os lugares? Para um pouquinho e escreve. Aproveita esse momento aqui para colocar as coisas no papel. Tudo que eu falo aqui tem uma razão de ser. Isso aqui já é conteúdo. Como é que seria o seu mundo sem enxaqueca? Parabéns para você que escreveu
que está comprometida com a sua saúde. Nessa semana você vai dar os primeiros passos na direção desse futuro. Se você entender que o que você tem pela frente vale mais do que tudo que você já perdeu até aqui, pararia de se lamentar, renovaria suas forças e abraçaria o futuro com mais entusiasmo. Bora pra cima? Eu acho justo você saber como eu descobri o jeito de alcançar esse resultado, de controlar a enxaqueca sem remédios. Eu acredito que seja importante eu te contar como ele surgiu, para a gente se conhecer melhor. É importante você saber um pouco da minha história. Afinal, você pode estar se perguntando, né? Quem é essa moça aí na fila do pão? Quem é essa pessoa que resolveu gravar vídeos na internet falando sobre enxaqueca? Afinal, por que eu faço isso e não outra coisa? Então, quem sou eu? Eu sou como uma coruja. A coruja ela tem a capacidade de enxergar através da escuridão, de conseguir ver o que os outros ainda não veem. A coruja traz conhecimento e reflexão. E eu fui parar para pensar na minha vida e sim, eu tive crises de enxaqueca, mas elas são bem espaçadas, diferente das outras pessoas da minha família. Porque eu me lembro muito bem, na minha infância, a minha mãe tendo muitas crises. Uma vez a gente estava no São João, no sítio, e uma festa de São João no Nordeste é algo que você espera o ano inteiro. A maior farra, se você nunca viu, é mais ou menos assim. Então estava lá, todo mundo animado e minha mãe trancada no quarto, com um pano em cima dos olhos para ficar super escuro, com a crise de enxaqueca. Então aqui em casa eu também já noto indícios de enxaqueca na minha filha, de 4 anos, porque ela vomita quando viaja de carro, ela tem dor abdominal. E quanto a mim, a minha última crise foi justamente quando a minha filha tinha dias de vida. Eu tive uma hemorragia no pós-parto, então eu estava com anemia muito séria. Eu não comia bem, eu não conseguia dormir, né? Era um luxo. Então teve uma tarde que eu estava muito cansada, eu estava exausta. E aí pensei, quando ela dormir, eu durmo também. Sendo que eu demoro para dormir. E ela tirou o cochilinho dela e acordou chorando e eu acordei no meio de um ciclo de sono, com metade da cabeça explodindo e com muita náusea. Então, desse dia em diante, eu não tiro mais cochilos à tarde, porque eu sei como o meu corpo funciona. E controlar a enxaqueca a longo prazo vai muito disso, do autoconhecimento. Então, dado o meu histórico familiar, era para eu ter mais crises. E eu pensei, pulou? Será que pulou a minha geração? Porque eu tenho crises com intervalo de anos. E aí eu fui procurar peculiaridades da minha história. Então tá certo que eu procuro ter hábitos saudáveis. Eu sempre fui uma pessoa que gosta muito de esportes, desde criança. Eu tenho uma rotina de dormir e acordar no mesmo horário. E um segredinho aqui à parte, que eu nunca coloquei uma gota de café na minha boca. E eu casei com uma pessoa que também não toma café. Então se um dia você vier me visitar, não vai ter café, vai ter outra coisa. Então, isso significa que eu tenho que parar o café? Não. Se o café é um prazer para você, significa que você tem que saber quando e como usar. Quando? Até a hora do almoço. Como usar? No máximo 2 xícaras. Então, isso é importante de eu falar. Veja que coisa. Os genes não são uma pedra, uma lei escrita na pedra, quando a gente fala de enxaqueca. O estilo de vida tem muito mais peso na frequência, na intensidade, na severidade das crises. Se eu colocar na balança aqui a minha carga genética e o que eu faço no meu dia a dia, esse pratinho aqui pesa muito mais. E por que acontece isso? Porque existe um negócio chamado epigenética, que comanda a parte genética. E sabe quem influencia a epigenética? É o estilo de vida, são os hábitos da pessoa. Então, eu posso ter no meu cérebro a fábrica de produzir enxaqueca, geneticamente determinada. Eu nasci assim, mas eu tenho o poder voluntário de fechar essa fábrica. Captou aqui a mensagem? Então, hoje, analisando tudo, eu percebi que o cara lá de cima tem outros planos para mim em relação à enxaqueca. Eu acredito que eu estou num momento
da minha vida que eu encontrei o meu propósito. E eu acredito que cada pessoa tem uma missão de vida. Eu tenho a minha e você tem a sua. E eu quero te ajudar a controlar a tua enxaqueca para que você possa ser tudo aquilo que você deve ser e não ficar atrás de uma cortina por causa que a enxaqueca está tomando 100% do seu espaço, do seu tempo na sua vida. Por isso que eu faço vídeos, por isso que eu fico falando aqui para uma câmera. E não é fácil não. E por que eu continuo fazendo? Porque eu vejo o quanto a enxaqueca descontrolada limita a vida de uma pessoa. Eu via isso na minha família, eu vejo isso nas minhas pacientes. E hoje que eu tenho clareza desse propósito, mas nem sempre foi assim. Eu não sei se você sabe, mas eu parei de atender pessoas com enxaqueca por um período da minha vida. Foi verdade, porque eu seguia como mandava os protocolos, eu seguia o figurino, os protocolos tradicionais do manejo da enxaqueca, e as pessoas voltavam com dor, melhoravam uma coisinha outra ali, sem muita expressão, e eu me sentia como? Eu me sentia uma fraude, sabe aquele síndrome do impostor? Porque eu não tinha o resultado que eu queria. Eu achava que era culpa minha que elas não melhoravam. E não era nem culpa minha, nem culpa delas. A gente ainda não tinha achado algo que funcionasse. E aí eu pensei, eu vou perder minha reputação aqui nessa cidade. Porque o povo não melhora. Eu vou focar em outra coisa. E eu fui para a parte de neurologia das doenças desmielinizantes, como esclerose múltipla. E pra quê, né? Pra que eu fui fazer isso? O negócio não fluía. Eu insistindo, dando murro em ponta de faca. E as pessoas pedindo, volta a ter enxaqueca. E eu passei um tempo meio perdida nessa minha carreira profissional, porque eu estava frustrada com os resultados. Eu estava frustrada com o jeito tradicional, convencional de manejar a enxaqueca. E eu passei o tempo nesse conflito. Até que eu atendi uma criatura que, quando eu chamei o nome dela na recepção, ela veio com aquele óculos escuro todo preto, total black, um tapa tudo. E aí eu falei, bom dia, a claridade tá incomodando. E ela, só assim, né, pode que. E entrou. E por força do destino, era uma pessoa com enxaqueca. Era uma ex-atleta de jiu-jitsu que parou de competir, parou de ensinar por causa da enxaqueca. E a identidade dela é ser atleta. E a doença tirou isso. Ela tinha entrado no quadro de depressão. E eu não me conformei que a enxaqueca tirou o sonho daquela atleta. Eu sou uma pessoa que gosta muito de esportes. Eu gosto de ler biografia de atletas. E ali, aquela garota, na minha frente, estava deixando a oportunidade de ser uma campeã brasileira porque a enxaqueca não estava controlada. Porque no final do dia não é sobre você acabar com a enxaqueca. É sobre você nunca mais perder nenhum dos melhores momentos da sua vida. É sobre você poder viver cada minuto de forma intensa com as pessoas que você mais ama. É você ter condições de perseguir o seu sonho, de fazer valer a pena essa vida aqui e ter uma vida plena e abundante. E eu falei assim, eu vou ajudar essa moça, mas com uma condição. Eu tenho que trazer resultados para ela, para as minhas outras pacientes. Não é possível que nesse mundo inteiro não exista um negócio que resolva. Então, eu entrei no modo águia, de raio laser, fui atrás dessa solução. Então, eu passava dias e noites e madrugadas a fio, estudando. E o lugar de estudo da minha casa é muito estreitinho, ele cabe uma mesma cadeira e tem um armário atrás. Não é muito confortável. E aí, eu procurava vários artigos científicos e eu achei um negócio. Opa! Esse negócio é diferente aqui. Achei uma veia. E eu entrei naquele buraco negro da internet que você começa vendo um vídeo e depois, 2 horas depois, você está vendo um vídeo de gatinho, né? Então, foi aqui nesse momento que a ficha caiu. Nossa, isso é interessante. Isso faz todo sentido. Deixa eu comprar o livro desse cara, porque esses artigos aqui não estão sendo suficientes para mim. Aí eu comprei o livro. Aí eu comecei a ler. Aí eu falei assim,
Nossa, esses livros não estão sendo suficientes para mim, deixa eu fazer a especialização com esse cara. Onde é que é? Estados Unidos. Onde é? Los Angeles. Bora? Bora. Bora o quê, minha filha? A pandemia chegou, Covid, tem que ficar em casa. E agora? Eu não posso deixar isso para trás. O que eu tinha visto, eu não podia mais desver. Tem que ter outro caminho. Vai fazer online? Vai ter online? Vai ter online. Então, eu fiz a especialização online e aqui com muito orgulho o meu certificado da nova solução para desativar a enxaqueca sem remédios. Você quer saber o que é? Você está curiosa para saber o que é? A solução se chama, rufem os tambores, se chama reprocessamento cerebral da dor. O quê? Nunca ouvi falar nisso. Claro que não, é um negócio novo. E a partir desse ponto, eu juntei os meus conhecimentos de neurologia, neurociências, ciências sociais, técnicas cognitivas em um caldeirão e surgiu o meu método, o método Raízes. E aí eu testei o método, eu validei com minhas pacientes e dezenas de pessoas tiveram a vida transformada, controlando a enxaqueca, resgatando a sua autonomia, resgatando a energia de viver. Então, veja esses depoimentos aqui. Poxa, valeu muito a pena. Quem sofre com enxaqueca parece que vive meio desiludido, como se não houvesse jeito para esse mal. E às vezes o profissional só avalia a parte física e ignora outros aspectos que estão interligados. Recomendaria o programa com toda certeza. A enxaqueca é um problema que na maioria das vezes não recebe a devida atenção. Quem tem se acostuma, quem está do lado também. E isso meio que cria uma espécie de normalização da dor. Um acompanhamento em forma de pílulas semanais, dicas e orientações é muito interessante. Por que eu estou falando isso para você? A razão que eu estou dividindo isso com você é que esse método não pode ficar restrito no meu consultório, no 1 a 1. Além do que no meu consultório existe um fator limitante, a minha agenda tem um limite físico de horário e a demanda é muito grande. Não dá para atender todo mundo. E eu genuinamente gostaria que mais pessoas tivessem acesso a esse método. E com a pandemia eu migrei para o digital. Eu comecei a fazer teleconsultas. E aqui no digital é o meio onde eu posso alcançar a minha missão de ajudar mais pessoas a se livrarem da enxaqueca. E agora que você já entendeu por que eu estou aqui, você vai entender o que é o reprocessamento cerebral da dor. Eu estou te apresentando aqui é ouro! Se sinta privilegiada em receber essa informação. Isso é pouco divulgado. E você acredita que tem gente que se inscreve nessas 3 aulas e nem assiste? E depois fica reclamando, entra no efeito paredão e não sabe por quê. Então vê só, presta atenção aqui comigo. Vamos entender o que é o reprocessamento cerebral da dor. Nesses 11 anos, cuidando de pessoas com enxaqueca, eu nunca vi uma pessoa controlar a enxaqueca de forma eficaz sem entender a doença. Você tem que entender os seus inimigos. Você tem que saber os passos dele, antecipar as jogadas e não ficar só reagindo. Então vem aqui comigo, vem comigo, vamos entender o que é o reprocessamento cerebral da dor. Vamos comparar o cérebro com um computador para ficar mais claro. No seu computador tem vários aplicativos, concorda? Eles são os seus programas. O cérebro também, ele tem vários programas. Tem um modo dormir, adoro esse. Tem o modo aperrear irmã, o modo trabalhar, o modo fazer nada, vários modos. Se a gente não atualiza os programas do computador, eles começam a travar, começa a não funcionar bem, a luzinha fica piscando. E aí você decide 2 coisas. Ou você continua com esse programa velho até ele pifar e a sua eu do futuro que se resolva com a situação. Aquela história que o barato sai caro lá na frente. Ou você atualiza o seu programa e evita prejuízos futuros. Então, muito bem. Nosso cérebro também tem que fazer atualizações. E a gente rotineiramente não faz. Talvez você não tenha consciência, percepção que é para fazer isso. Porque neste momento, você pode estar com uma programação que serviu para os antepassados da gente. Foi massa para os homens e mulheres da caverna. E o cérebro está funcionando nesse modo primitivo a maior parte do seu tempo e você nem percebe. Vê que louco?
Então, como é que um computador funciona? Deixa eu compartilhar aqui a minha tela do meu computador para ficar melhor o entendimento. Como é isso, a comparação entre um computador e o cérebro? Então, um computador, a gente tem 3 etapas. Tem uma entrada de informação, depois o computador vai fazer um processamento e depois vai ter uma saída de alguma reação. Então, o cérebro é a mesma coisa. Então, a gente tem uma entrada de informação, ele vai fazer o processamento dessa informação e depois vai ter uma saída que vai ser alguma reação. Então, quais são as entradas do cérebro? São os sentidos. E a gente aprendeu na escola que a gente tem 5 sentidos, não é? A visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. Isso são estímulos sensoriais que, através desses órgãos especiais, né? O olho, eu vou ver a visão, o nariz, o olfato, o ouvido, a audição e por aí vai. Esses estímulos vão chegar lá no cérebro para ele ter um processamento. Mas eu lhe digo que a gente tem mais de 5 sentidos. Todo mundo tem mais de 5 sentidos. Olha o que a gente tem. A gente tem o equilíbrio, a gente tem noção de posição segmentar. O que é isso? É o fato de eu fechar meus olhos e eu saber exatamente onde estão as partes do meu corpo. Isso é um estímulo. Tem uns estímulos internos do corpo que são também processados no cérebro. Por exemplo, a pressão arterial. Se ela está mais baixa ou se ela está alta, o cérebro vai fazer uma reação para compensar isso. Tudo que o cérebro quer é entrar em harmonia, em equilíbrio. Isso a gente chama de homeostase. Então, ele tem estímulos de pressão arterial, tem estímulo do batimento cardíaco, tem estímulo da temperatura do corpo, tem estímulo da digestão, tem estímulo do nível de oxigênio que está circulando e muito mais. Isso é para você entender que tudo é estímulo para o cérebro. E então tem as entradas e vai fazer o processamento. Agora, ele pode processar tudo que entra? Não. Ele não processa tudo que entra, senão ele pifa. O cérebro entra em curto-circuito se tem todos esses estímulos. E como é que a gente está aqui conversando se eu estou recebendo esses estímulos? Ele filtra. Então, observa essa palavrinha. Ele filtra antes de ter o processamento. Eu tenho as entradas, que são meus estímulos. Ele tem canais que filtram aquilo que é mais importante. E eu vou processar para ter uma resposta. Beleza? Então, o que é esse filtro? Ele filtra para gerar padrões. O cérebro, ele gosta de colocar tudo em caixinhas, assim, ó, de padrões, porque assim a gente toma decisões mais rápidas. Ele gasta menos energia do que ficar pensando em tudo que eu vou fazer. E qual é a principal função do cérebro? É te deixar vivo. Entre escolher assim, essa pessoa vai ser um grande pensador, ou essa pessoa vai viver, ele vai escolher essa pessoa vai viver. Então, tudo é voltado para sobrevivência. Então, ele filtra, ele gera padrões, porque a gente toma decisões mais rápidas de sobrevivência. E sempre ele vai colocar na balança. Isso é perigoso ou isso é seguro? Eu andar ali, isso é perigoso ou é seguro para esse ser, para essa criatura que eu tomo conta? Se for perigoso, ele vai mandar uma mensagem de alerta. Ele vai chacoalhar o seu corpo. Ele vai fazer você parar para prestar atenção nele. Como é que ele faz isso? Ele manda uma mensagem de dor. Quando a gente tem dor, a gente para o que está fazendo, a gente avalia. Então, ele chama a nossa atenção. Mas lembra que dor é uma mensagem. E às vezes, essa balança que ele coloca, ele faz alarmes falsos no cérebro da gente. E é isso que a gente vai falar mais na segunda aula. Volta aqui comigo, volta aqui para mim. A dor, por definição, é uma experiência desagradável. Tem quem goste, mas está ali para a gente sobreviver. Você sabia que tem uma doença genética que a pessoa nasce sem sentir dor? E a expectativa de vida é lá embaixo. Então a dor é uma mensagem. Escreve aí no teu caderninho.
Dor é uma mensagem. No momento que você entender, internalizar essa frase, você vai ver sua enxaqueca de outra forma. Porque o senso comum é o quê? Coletivamente, o que é que o pessoal pensa que é enxaqueca? Enxaqueca é igual a dor de cabeça. E é claro que se você está aqui, você sabe que enxaqueca é muito mais do que uma simples dor de cabeça. Por exemplo, se eu fizesse uma pesquisa na rua e fosse entrevistar as pessoas aleatórias, perguntando: o que é enxaqueca? O que é enxaqueca? O que é enxaqueca? O que é enxaqueca? Sabe o que eles responderiam? O que é enxaqueca? Dor de cabeça. O que é enxaqueca? Dor de cabeça forte. O que é enxaqueca? Dor de cabeça com vômito. O que é enxaqueca? Dor de cabeça e a pessoa não pode ver a luz. E ficaria aqui muito nesse conceito. As pessoas não sabem o que é enxaqueca. E você, que tem enxaqueca, tem a obrigação de conhecer a sua doença. Porque só assim você vai conseguir controlá-la de uma forma eficaz e duradoura. Então, primeiro de tudo, enxaqueca tem muitos sintomas, além da dor de cabeça. É uma síndrome. O que é síndrome? Conjunto de sinais e sintomas. Tem mais de 30 sintomas. Inclusive, pode ter crises sem dor de cabeça. Por isso que, como um presente para quem está participando da aula, tem um material complementar do desafio, que é um checklist dos sintomas da enxaqueca, para você ter clareza dos vários sintomas que você tem. Que você pode estar procurando uma causa externa e, na verdade, são sintomas da enxaqueca, e você vai juntar, vai formar esse link. Ok? Então, gosto muito de uma frase do livro do Sun Tzu, da Arte da Guerra, que é: conhece o teu inimigo, a enxaqueca, e conhece a si mesmo, autoconhecimento, e não precisarás temer o resultado de 100 batalhas. Não existe surpresa. Existe falta de planejamento. Hoje, você tem que sair dessa aula sabendo 3 coisas. Anota aí. O que é enxaqueca de verdade? Conhecer a nova forma comprovada de desativar a enxaqueca, sem remédios, que é o reprocessamento cerebral da dor. E conhecer a farra da indústria farmacêutica com a sua enxaqueca. Então, fica aqui até o final, que tem muita coisa ainda para você aprender. Então, o nosso inimigo comum é quem? É a enxaqueca. E para a gente desativar, a gente precisa entender o que ela é. Então, enxaqueca é uma doença do cérebro, que a pessoa já nasceu com um programa de entrada dos estímulos sensoriais e o processamento em alta velocidade, velocidade máxima, sem filtros. E aí a pessoa fica super estimulada. O cérebro da pessoa com enxaqueca interpreta a luz, o som, o cheiro como uma ameaça e ativa o sistema primitivo de dor. Se lembra que o cérebro sempre vai colocar na balança: isso é perigoso ou é seguro? É perigoso ou é seguro? Se for perigoso, eu tenho que mandar uma mensagem para a pessoa se afastar do perigo. Essa mensagem de chamar a tua atenção vem na forma de dor. Quando você tem dor, você para, você presta atenção. Na segunda aula, a gente vai se aprofundar mais sobre isso. Isso é o que naturalmente acontece com uma pessoa com enxaqueca se ela não fizer nada. Todo estímulo é interpretado como ameaça. Então, ela nasceu com essa programação para interpretar os estímulos dessa forma. E assim como o computador, a gente pode atualizar os programas. Na enxaqueca, eu posso atualizar esse programa de interpretação. Eu posso fazer o reprocessamento cerebral da dor. Como é que se faz isso? Para fazer o reprocessamento cerebral da dor, a gente vai utilizar a neuroplasticidade. Isso pode parecer complicado, distante, mas não é. Você já faz aí o dia inteiro e nem percebe. O que é neuroplasticidade? Se eu quebrar a palavrinha em 2 partes, neuro vem de neurônios e plasticidade vem de plástico. Se eu esquentar um plástico, eu consigo moldar do jeito que eu quero. Então, neuroplasticidade é a capacidade do cérebro de se moldar, de se adaptar, de criar novas conexões cerebrais. Tudo o que você aprendeu na sua vida,
que você vai aprender é através da neuroplasticidade. Mas antes, o que é isso, conexão cerebral? Então, tem neurônios que eles gostam de ficar juntinhos. Quando eles ficam juntos em uma sequência, um atrás do outro, é feito a filinha das crianças na escola, eles formam um caminho. Então, quando as crianças estão paradinhas na fila, com as mãozinhas para baixo, não tem como fazer conexão com o outro. Quando a professora fala, mãozinha no ombro do coleguinha da frente, criou uma conexão. Então, dentro da cabeça da gente, as conexões entre um neurônio e outro é feito a fila das crianças. Então, isso aqui é uma foto real de um neurônio procurando o outro para formar uma conexão cerebral. E como é que o cérebro aprende? Ele aprende de duas formas. Ou por repetição, ou por uma forte emoção, que tem muito estímulo sensorial. Para aprender uma habilidade nova, seja matemática, um idioma novo, tocar violão, aprender a jogar basquete, você tem que criar e fortalecer caminhos neurais no cérebro. Por exemplo, para treinar lance livre de basquete. Será que eu vou desenvolver uma memória muscular? Mas na verdade é a memória no cérebro. O cérebro que controla os seus músculos. E ele faz isso ativando esses caminhos, essas estradas neurais específicas. Então, o que é uma estrada neural funcional? É um neurônio falando com o outro, falando com o outro, falando no outro, em sequência para atingir um objetivo. No basquete, por exemplo, quando você vai arremessar a primeira vez, muito provavelmente você vai errar, porque você não tem essa conexão formada ainda. Você precisa criá-la, pegar um neurônio aqui, outro aqui e formar essas conexões. Imagina o teu cérebro como ele fosse uma floresta cheia de árvores, bem densa, que não tem caminho para passar. E você quer sair da floresta, você quer ir do ponto A para o ponto B. Sabe filme, mocinha correndo para fugir do caçador e ela tem que formar um caminho na floresta? É mais ou menos isso. Então volta aqui para o basquete, tá bom? Arremessei a primeira vez, errei, não tinha essa estrada. A partir do momento que você aprende os mecanismos de arremessar a bola, essa mão eu vou apoiar, essa aqui eu vou fazer um movimento de punho e vou achar o melhor ângulo para arremessar. Então você junta todas essas informações e cria um caminho na floresta. E aí você arremessa outra vez e provavelmente você erra. Por quê? Porque ainda é muito novo. Você tem que praticar para refinar e fortalecer essa estradinha dentro do cérebro. Porque a prática leva a nada de perfeição. Não existe perfeição, mas é evolução. A repetição melhora a comunicação dos neurônios nessa estrada. Você começa a ficar boa em arremessar. Você não precisa parar para pensar em todo o mecanismo, o ângulo, o jeito de pegar a bola. Você faz isso no automático. Isso porque a estradinha ficou cada vez mais forte, cada vez que você pratica mais. Quanto mais você pratica, aquela estrada que era de barro se torna uma estrada pavimentada, permitindo que a informação seja passada de uma forma muito mais veloz e mais eficiente. E você pode sempre melhorar uma estradinha neural, transformando ela numa autoestrada e você virando uma excelente jogadora de basquete, acertando praticamente todos os lances livres. E isso que aconteceu no seu cérebro é o que a ciência chama de neuroplasticidade, que é uma habilidade inata. Você já nasceu com isso, é de graça, do seu cérebro de criar e fortalecer conexões cerebrais. Não é surpreendente isso? Eu mesmo acho. Então, deixa eu te mostrar como acontece isso na prática e qual a relação com a enxaqueca. Você precisa saber um pouquinho de anatomia. Então, vamos lá? A gente tem aqui um neurônio. O neurônio é o tijolinho que forma o cérebro. É a célula que forma o cérebro. Então, ele é dividido em 3 partes. Os cabelinhos aqui a gente chama de dendritos. É o local onde ele vai receber a informação do outro neurônio. O meio a gente chama de corpo celular. É o local onde ele vai processar essa informação. E a última parte é o axônio, que ele vai transmitir essa informação para o outro neurônio. Um neurônio, ele não é colado com o outro. Então, como é que ele consegue transmitir essa informação?
Ele faz isso através de mensagens, mensageiros químicos, que são os neurotransmissores, que são liberados do final de um neurônio, anda esse espaço e chega no outro neurônio. Esse espaço de comunicação entre um neurônio e o outro a gente chama de sinapse. E aqui é a representação de 2 neurônios. Mas na verdade a gente tem 86 bilhões de neurônios. Para você ter uma ideia, mais ou menos, é a quantidade de estrelas que tem no céu. E por que raios eu estou falando isso para você? Para você entender a neuroplasticidade. Quando eu repito e pratico muitas vezes a mesma coisa, feito o exemplo de jogar basquete, a comunicação dos neurônios se fortalece. Eu crio mais cabelinhos, mais dendritos. O espaço entre os neurônios, a sinapse fica mais curto. A velocidade de transmissão fica mais rápida. É como se fosse, mais ou menos, a relação com seus amigos. A gente pode conhecer 20 pessoas, mas tem amizade ali forte com 4. E vocês sempre ensaiam juntos, se divertem e essa amizade se fortalece. E você também tem alguns amigos que você gosta, mas que vê lá de vez em quando. Então o laço não é tão forte. É o que acontece na neuroplasticidade. Quanto mais forte o caminho, melhor ele vai ficando. E as outras estradas neurais que você não usa, elas vão perdendo essas conexões. O mato toma conta por cima. Então aqui tem 2 conceitos muito importantes. O primeiro, neurônios que disparam juntos permanecem juntos, formando uma estrada neural forte. Lembra aqui dos teus 4 amigos que têm um objetivo comum. O segundo conceito é use-o ou perca-o. Quanto mais você usa uma estrada neural, mais fácil é o estímulo passar por ela. Quanto menos você usa aquela estrada, os neurônios vão perdendo, as conexões ficam mais fracas. Lembra da estrada que ninguém passa? O que acontece com ela? Ela desaparece. O mato passa por cima. E com isso, a gente aprende tudo nessa vida, em qualquer idade. Mas tem um probleminha, nem tudo são flores. O cérebro, ele é bom de aprender. E ele aprende coisa boa, ele aprende coisa ruim também. Existe um lado negro da força sobre a neuroplasticidade. O cérebro aprende a criar, evocar e perpetuar a dor. Também por causa da neuroplasticidade. Como assim? Eu achando que as coisas iam melhorar e você vem falar isso. Calma, pequeno gafanhoto, porque sua hora vai chegar. Respira aí fundo. Vamos lá? Quando uma pessoa tem dor constante, o cérebro aprendeu essa estrada. Inconscientemente, não porque você quer, mas ele aprendeu. Então basta um pequeno estímulo para desencadear a dor. Sabe aquela linha do limiar de dor, aquela linha imaginária que se eu ultrapassar, eu tenho crise de enxaqueca? O limiar de dor fica cada vez mais baixo em uma pessoa com dor crônica. É mais fácil provocar dor em uma pessoa que já tem dor crônica, que já tem enxaqueca crônica por mais de 15 dias no mês com dor de cabeça, porque o cérebro aprendeu esse caminho. E o cérebro é uma estrutura que gosta de hábitos, porque assim ele gasta menos energia. E não é culpa sua da dor ficar crônica, da enxaqueca ficar crônica, é simplesmente o processo que acontece. Então, existem alguns fatores de risco para a enxaqueca estar crônica. E eu repito, está crônica no momento. A enxaqueca crônica não é para o resto da vida. Existe reversibilidade, ela deixar de ser crônica, passar para ser episódica, entrar em remissão. Então, quais são esses fatores de risco que contribuem para a enxaqueca estar crônica? O primeiro é o uso excessivo de medicações para a hora da dor, como os analgésicos, anti-inflamatórios, triptanos, porque quanto mais você usa esses remédios, mais você aumenta a chance de desenvolver outro tipo de dor de cabeça, chamada de cefaleia de rebote, e a gente vai falar dela daqui a pouco. Outros fatores de risco para a enxaqueca estar crônica: sobrepeso e obesidade, distúrbio do sono, como insônia, apneia do sono, aquela pessoa que ronca muito e tem pausas na respiração, transtornos de humor, como ansiedade, depressão, outras condições associadas à dor crônica, como fibromialgia, dor lombar. Então, aqui são alguns exemplos. O fato é que, quando a enxaqueca fica crônica, o cérebro muda. Uma pessoa com enxaqueca episódica, com poucos dias com dor,
tem um cérebro diferente de uma pessoa com enxaqueca crônica. As funções estão diferentes. Então, existem várias evidências científicas, eu vou deixar uma aqui para você, mostrando que as vias neurais aprendidas, esse caminho, essa estradinha neural que o cérebro aprendeu a ter dor, são a causa de várias formas de dores crônicas, inclusive da enxaqueca crônica. E isso é uma notícia boa, é sim, porque se foi através da neuroplasticidade que está perpetuando a dor, então é possível criar uma nova via, menos dolorosa. Se você tivesse um tumor na cabeça, a história seria diferente. E eu sei que conhecer um pouco sobre o funcionamento do cérebro pode parecer uma coisa distante do que fazer na prática, para controlar a enxaqueca. Mas é justamente o contrário. Quanto mais você entende o que está acontecendo no seu corpo, você diminui o medo, você diminui a ansiedade antecipatória, que uma crise pode acontecer a qualquer momento. E o último ponto dessa aula é abrir os seus olhos sobre a farra da indústria farmacêutica na sua enxaqueca. Quer você acredite ou não, para a indústria farmacêutica é bom você continuar tendo enxaqueca crônica, porque aí você vai comprar mais, você vai comprar mais remédios, você sempre vai ficar dependente deles. Isso é o que eles querem, que você se torne refém, para sustentar o consumo e o lucro, e que você feche os olhos para as outras oportunidades. Remédios novos com preços caríssimos, inacessíveis para a maioria das pessoas. E também a omissão de certos efeitos colaterais graves que só vêm à tona quando está perto de quebrar a patente de uma medicação. Então eu quero deixar bem claro aqui uma coisa, eu não sou contra remédios. Remédios salvam vidas. E temos pesquisadores espalhados no mundo inteiro se dedicando incansavelmente na busca das curas das doenças, e eu honro isso. E aqui no contexto da enxaqueca, o uso racional dos medicamentos tem o seu papel. Mas eu gostaria que você entendesse das limitações e complicações que eles podem trazer. Tanto os remédios utilizados na crise, como na prevenção. Então, quais são os remédios que a gente usa no momento da dor, na crise de enxaqueca? Geralmente são os analgésicos, dipirona, paracetamol, o Tilenol, uma associação de analgésico com cafeína, ou anti-inflamatórios como naproxeno, ibuprofeno, cetoprofeno, ou os triptanos, que são um pouquinho mais específicos para enxaqueca, sumatriptana, rizatriptana, naratriptana. Qual é o problema desses remédios? É você usar demais. E demais são quantos? São mais de 10 comprimidos por mês, por mais de 3 meses. O ponto de corte aqui é você usar 2 a 3 comprimidos por semana. E o que é que acontece se eu usar mais? Você desenvolve outro tipo de dor de cabeça. Você lembra que eu falo que existem mais de 200 tipos de dor de cabeça? Enxaqueca é um tipo. Esse outro tipo de dor de cabeça chama cefaleia de rebote. E agora você tem 2 problemas. Você tem enxaqueca e você tem a cefaleia de rebote. E eu sei que escutar isso pela primeira vez, a pessoa toma um susto. Nossa! E agora? E depois bate um desespero. O que é que eu vou fazer? Como esse depoimento aqui, ó. Tenho cerca de 20 dias de dores ao mês. Remédio, já perdi a conta. Já cheguei a tomar 7 comprimidos no dia. É sobre isso que eu tô falando. A pessoa tá com dor e a única solução que ela enxerga, que ela aprendeu culturalmente, é pedir socorro pro remédio. E aí usa uma vez, porque precisa ir trabalhar, precisa se sentir funcional, mesmo sabendo que o efeito do remédio vai durar pouco. E aí tem dor, usa o remédio, alivia um pouquinho, usa o remédio de novo. Alivia um pouquinho, a dor volta, usa o remédio de novo e entra nesse ciclo vicioso. Se você não fizer nada, vai continuar a vida inteira aqui. Tomando remédio, aliviando um pouquinho e voltando a ter dor. Tomando remédio, aliviando um pouquinho e voltando a ter dor. E você pode achar que isso é normal. É o normal de ter enxaqueca, é assim. Mas não é. Sentir dor não é normal. Escreve aí no teu caderninho. Sentir dor não é normal. Dor é uma mensagem. Você tem que olhar para a mensagem. O que é que o cérebro está querendo te dizer com isso? Olha, me dá uma raiva de colega médico que eu escuto assim, não tem nada que eu possa fazer, você tem que se acostumar com a dor mesmo. Se acostumar com a dor, pelo amor de Deus, não é a sua cabeça que está explodindo, né? Então, eu peço licença aqui para falar de uma forma muito direta,
muito clara, uma verdade nua e crua. Vamos recapitular? Olha o que acontece. Quando você usa muito analgésico, você desenvolve a cefaleia de rebote, que é o principal fator de risco para a enxaqueca ficar crônica, com mais dias. Então, se você tem mais dias com dor, você usa mais remédios, que piora a cefaleia de rebote e vira essa roda de rato. E aí já falaram para mim assim: ah, mas você está culpando as pessoas que usam muito analgésico de ser a causadora da enxaqueca crônica delas. Calma aí com a dor, que não é assim, não foi isso que eu falei, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que é assim: um trecho sem contexto é pretexto para julgamentos. Então, quem me conhece sabe que eu levanto essa bandeira de que enxaqueca não é uma simples dor de cabeça, é uma doença neurológica de forte predisposição genética. Enxaqueca não é frescura, não é psicológico, você não está inventando sua enxaqueca, não é desculpa para faltar trabalho. Então, eu faço aqui um esforço para quebrar esse estigma da enxaqueca. Quando eu falo que usar muito analgésico faz mal, eu estou querendo te alertar. Talvez você nem soubesse que existisse essa cefaleia de rebote. E agora você sabe. E agora você vai ter mais cautela. Olha esses dados alarmantes aqui. O FDA reforça o aviso sobre os anti-inflamatórios aumentarem o risco de infarto no coração e de AVC. O FDA é como a Anvisa dos Estados Unidos. Coloca aí no Google, faz uma pesquisa. Anti-inflamatório aumenta o risco de AVC e infarto. Vai chover artigo científico para você. Então, olha outro dado aqui sobre a pandemia de opioides. Opioides são primos da morfina. Morfina, tramadol. O número de mortes por overdose de opioides aumentaram em 2010 de 21 mil para 68 mil em 2020. Isso é para se assustar mesmo, é para passar a noite sem dormir pensando nisso. Porque agora você tem esse conhecimento, você vai tomar suas decisões. Todo mundo é adulto aqui. Você escolhe ficar do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas e tendo o mesmo resultado, e você vai entrar no efeito paredão. Ou você decide fazer diferente. O compromisso é com você, com a sua saúde. Quando é que você vai dar um basta nisso? E agora a segunda parte dos remédios. Existe uma segunda parte, então se ajeita aí na cadeira. A segunda parte é sobre os remédios utilizados no tratamento preventivo da enxaqueca. Quando as crises estão muito frequentes, mais do que 4, existe a indicação de usar um tratamento preventivo medicamentoso. Quais são as classes de remédios? Geralmente são remédios antidepressivos tricíclicos, como a amitriptilina, a nortriptilina. Tem os anticonvulsivantes, como o topiramato, o divalproato de sódio. Tem os remédios para pressão, o propanolol, o metoprolol, o timolol. Tem os remédios inibidores da recaptação da serotonina, como a fluoxetina. Tem os duais, como a venlafaxina. Tem a toxina botulínica, o botox, para enxaqueca crônica. E tem os anticorpos monoclonais, que são os únicos específicos mais para enxaqueca. Então, todos esses outros remédios funcionaram meio que acidente. Foi assim, uma pessoa tem a pressão alta, estava usando propanolol e viu, olha, minha enxaqueca melhorou depois que eu comecei a usar esse remédio para pressão. Será que ele ajuda? Então vamos fazer um estudo e ver propanolol com placebo. Placebo, remédio de farinha. Acompanhou por um tempo. Reduziu crises? Reduziu crises. Libera no mercado. O ponto de corte nos trabalhos científicos para enxaqueca é reduzir 50% das crises. Então se você tem 20 dias com dor de cabeça, reduziu 10, esse remédio libera. Então não é 100%, tá? Então a maioria dos remédios foi assim, foi um acidente que descobriu. E de 2008 para cá surgiram os anticorpos monoclonais, bloqueadores de uma substância chamada CGRP. É uma sigla em inglês para peptídeo associado ao gene da calcitonina. O CGRP é uma substância que está alta no momento da crise de enxaqueca. Então, o racional é o bloquear essa substância ou bloquear onde ela se encaixa, o receptor. Então, ele veio meio como um salvador da pátria. Assim, que coisa boa, porque foi o primeiro realmente específico para enxaqueca, mas ele tem limitações também como os outros. Nem todo mundo vai se dar bem, porque existe um negócio chamado farmacogenética. Farmacogenética é como os seus genes, o seu DNA, interage com a medicação. Então, é simples assim, tem 3 opções. Tem gente que vai responder, tem gente que não tem resposta nenhuma e tem gente que passa mal com o remédio, que piora.
Então, o primeiro grupo que responde, massa, legal. Mas lembrando que não é 100% de eficácia. Era ótimo que a gente tivesse uma pílula mágica, porque eu nem precisava estar falando aqui essas coisas para você, mas não existe isso. E você saber que não existe uma pílula mágica faz você se mexer desse lugar de passividade. Se você acha que eu vou falar aqui nessas aulas, toma esse remedinho aqui que vai curar a tua enxaqueca, isso é uma expectativa totalmente irreal. A enxaqueca é uma doença complexa, então essas 3 aulas não são para você. Você pode parar de assistir, pode sair na paz do Senhor, a gente está de bem e vida que segue. Se você acha que sua enxaqueca não está controlada plenamente, porque você ainda não achou o remédio ideal ainda para você, você está acreditando em Papai Noel. Nenhum remédio preventivo é 100%, e eu sou aquela tia chata que vai falar que Papai Noel não existe. Você vai cair no paredão. Você precisa entender que existem outras coisas. Então, você que decidiu ficar, preste atenção agora. A gente estava falando das 3 opções para o remédio preventivo. Como ele age no corpo. A primeira é a pessoa ter resposta. A segunda é não responder nada. Como assim? Tem gente que não responde nada? Tem. Sabe como você come milho? Ou come o milho, aí passa pelo estômago, o intestino, chega lá no final intacto, sem mexer nada? Tem gente que é assim, o remédio passa pelo corpo e não acontece nada. E tem gente que toma o remédio, não melhora, não acontece nada, mas o pior, tem muito efeito colateral, por causa da farmacogenética. Então o efeito colateral chega primeiro do que o efeito da medicação que a gente quer. Tem coisa pior do que isso? E todos os remédios têm efeitos colaterais. Se você olhar para a bula, está lá listado, uma lista interminável de efeitos colaterais. Mas isso não é raro de acontecer. Eu vejo frequentemente, eu vejo todos os dias. A pessoa começa com preventivo e aparece os 4 cavaleiros do apocalipse. Sonolência, constipação, aumento de peso, boca seca. Ninguém quer isso. Teve até uma história de uma paciente que foi para o neurologista e ele fez igual o filme Matrix, uma pílula vermelha na mão e uma pílula azul na outra. Ele falou assim, se você tomar essa aqui, você vai ficar gorda e careca. Se você tomar esse aqui, você vai ficar burra e magra. Qual que você escolhe? Gente do céu, a gente pode escolher outra coisa, tá? A garota ficou acuada. Ela escolheu ficar burra e magra por um período da vida dela. O pior período da vida dela. As notas da faculdade caindo. Ela teve que parar a medicação para ter condições de fazer o TCC dela, o trabalho de conclusão de curso. Por causa disso que eu estou fazendo essas 3 aulas, para te dar clareza que você não precisa aceitar goela abaixo uma estratégia que vai contra teus princípios e os teus valores. Essas aulas são para aquelas pessoas que querem sair dos remédios, aquelas pessoas que não toleram a medicação, que o corpo não se adapta, que agride o corpo, aquelas pessoas que querem outro jeito de desativar a enxaqueca. Talvez ninguém tenha colocado as cartas na mesa para você. E agora você sabe que os remédios têm limitações, os remédios têm complicações, até os mais específicos para a enxaqueca. Então vamos fazer um resumão dessa aula? Nessa aula você viu, primeiro, que a enxaqueca não é igual à dor de cabeça, é uma doença neurológica complexa. Segundo, que existe uma forma de desativar a enxaqueca sem remédios, que é o reprocessamento cerebral da dor, que utiliza a neuroplasticidade como guia. E o terceiro, que remédios têm limitações e complicações. Então, a sua primeira tarefa aqui do desafio é preencher o seu checklist dos sintomas da enxaqueca. Na próxima aula, a gente vai falar sobre gatilhos da enxaqueca. E você vai aprender 3 maneiras de melhorar a sua enxaqueca, eliminando o combustível que faz ela perpetuar. E na terceira e última aula, a mais importante de todas, a gente vai fazer uma tabela, colocar a mão na massa, para ver se você tem ou não o componente neuroplástico da enxaqueca, e você vai entender nessa aula o que é dor neuroplástica. Então, se você colocar força, foco e determinação nos pontos precisos, você consegue sim controlar a sua enxaqueca de uma forma eficaz, de uma forma duradoura e reduzir o número de remédios que você usa. Agora você pode ir lá na nossa comunidade do Facebook, que eu criei exclusivamente para esse evento, o Desafio Enxaqueca Zero. Você pode deixar o seu comentário, dizer de onde você é, há quanto tempo você tem enxaqueca, colocar sua dúvida, interagir com outras pessoas que também querem controlar a enxaqueca assim como você e não querem ficar dependendo de remédios a toda hora. Então basta clicar num botão aqui abaixo desse vídeo.
Eu e minha equipe faremos o possível para responder a maior parte das perguntas. Também me marca nas redes sociais com a hashtag enxaqueca0. Nesse post aqui, meu do Instagram, @doutorilanafalcão.neuro, para eu saber qual foi o seu principal insight aqui dessa primeira aula, que eu vou gostar de te acompanhar, eu vou repostar alguns. E o melhor comentário vai ganhar um super prêmio, que é esse kit de óleos essenciais Rolon, de uma marca internacional, de uma marca canadense, que eu sou cliente. Essa marca é 100% natural, que é da Sage. Então, o melhor comentário vai ganhar esse kit. E eu vou concluir essa aula com a seguinte frase: a dor é uma opinião do cérebro. Uma opinião sobre o quanto ele interpreta que você está em perigo. Uma vez que você aceitar isso, você pode começar a mudar essa opinião. Fica com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!